Acho que ele ficou meio chateado com a mudança que houve na sua gestão, daquela ESPN dele mais dedo na ferida para uma ESPN mais preocupada talvez com a audiência. Não, essa é uma... Se você me desculpa, mas essa é uma leitura equivocada da realidade, né? Primeiro, como eu falei para você, a gente manteve a postura muito crítica durante toda a minha gestão. Uhum. Eu nunca, em hipótese alguma, chamei quem quer que seja a minha sala para falar, olha, vamos aqui aliviar. Nunca. Uhum. Eu não acredito nisso. Né? Eu nunca tive isso, não poderia exigir ou pedir isso para as pessoas. Né? Não faria e não fiz. Tá? Uhum. O que acontece é que, dentro de uma programação, pelas dificuldades que nós tínhamos de manter uma programação ao vivo durante todo o tempo, você tinha que quebrar com sistemas de programa diferentes. Então, o bate-bola da noite era um bate-bola mais analítico. Sim. O bate-bola da hora do almoço era um bate-bola um pouco mais leve. O pontapé inicial era bola, música, né? E cultura. Uhum. Né? Então, essa leveza começava com o bate-bola do Trajano lá. Com o pontapé inicial. Com o pontapé inicial. Né? Começava com o pontapé inicial. Né? E nós mantivemos a postura. Todas as opiniões fortes seguiram lá. E absolutamente independentes. Eu não acredito em nada diferente disso. A opinião, ela tem de ser livre de qualquer censura. Não pode. Isso é inimaginável. Você ter que controlar, mas agora sim, é uma opinião com responsabilidade. Com responsabilidade, porque eu não posso chegar aqui e a gente está se acostumando com fake news e lançar uma fake news, virar as costas e ir embora. Você tem que ser responsável por aquilo. Uhum. Você é responsável por aquilo. Né? E isso sempre me deixou muito tranquilo. Né? Eu já tive que fazer inúmeras conversas, junto com o Arnaldo, inclusive, com diretores de clubes de futebol, incomodados com a postura desse ou daquele comentarista. Uhum. Mas eu nunca pedi desculpas a diretor de futebol nenhum. De clube de futebol nenhum. Uhum. Olha, só quero que você entenda que essa crítica tem uma razão de ser e ela não vai ser mudada. Ninguém vai lá pedir desculpas por uma crítica feita, porque assim tem de ser. Então, eu não concordo muito com essa visão de que houve um arrefecimento na opinião. Você acha que o Juca Kfouri vai admitir um troço desse? Não, eu não acho nem que houve um arrefecimento na opinião. Acho que teve uma abertura para um modelo que trabalhasse mais com o lado de entretenimento, não? Você concorda com isso? Em que momento? Em que programação, por exemplo? Por exemplo, no bate-bola do meio-dia, que a gente estava acostumado lá com o bate-bola do PVC, do Canária, Lúcio de Castro, que tinha uma leveza deles ali no lido, muito interno. Mas ao mesmo tempo ele tinha um quê mais até político ali, social, e de repente a gente viu Bruno Vicari com Ale Oliveira e um estilo completamente diferente daquele que a gente estava acostumado. Tem um outro momento antes disso. Tem um programa com o João Carlos, Mauro e Trajano. Trajano? Não lembro desse. Exatamente. Nós mudamos, inclusive, à tarde. Antes desse modelo com o Bruno Vicari e tal, teve isso. Agora, era uma tentativa de cumprir com uma programação, com algo novo, né? E com uma dificuldade que a gente enfrentava na época, uma dificuldade financeira gigante, em que a ESPN perdeu uma série de direitos, não conseguiu manter, não conseguiu preservar muitos dos direitos, e a gente tinha que manter uma programação. A saída era manter uma programação ao vivo. E você ia alternando as pessoas, porque a opinião é diferente. Programa, a gente até botou nome de programa, era bate-bola, eu nem lembro Bom mais. Dia, bate-bola, não sei. Que eram várias versões. Bebê Debate. Bebê Debate, para que quebrasse um pouco, mas opinião diferente, atualização diferente, mas para cumprir uma grade de programação que nos permitisse continuar ao vivo, estando ao vivo. Em relação à audiência, ela era uma necessidade que havia na época. Porque
a ESPN enfrentava uma das suas piores crises financeiras. A exigência do acionista, do dono que era americano, era pelo resultado. Sim. E o resultado era por intermédio de dinheiro, de uma porcentagem lá que ia para os Estados Maior Unidos. audiência, mais patrocínios você Não recebe. tem segredo. Em 2012 começa a medição de audiência na TV fechada, né? Então, não tem segredo. E aí, paralelamente a isso, vem a audiência, que não era algo novo para mim, nem que me assustava e nunca assustou, porque eu vinha de TV aberta. Uhum. Vinha de TV aberta com jornalismo. Eu trabalhei numa época no SBT em que eu aqui agora bati o Jornal Nacional. Trabalhei numa época na Manchete em que o Jornal da Manchete batia o Jornal Nacional. E foi a época do Pantanal. Trabalhei na Manchete na época do Pantanal com o Jornal da Manchete. Então, a gente vivia isso continuamente. Então, não é nenhum susto. Só que a comprovação da audiência tem uma série de críticas, eu acho que ela é muito frágil, mas era o que o mercado aceitava. Então, não adiantava você ficar reclamando. Você acha que a contra um medição método. de audiência era ruim? Muito frágil. Em que Muito sentido? frágil. Assim? A gente não. O sistema. Que é o PNT, utilizado, é o sistema das caixinhas que são colocadas. Isso é bizarro, cara. Eu concordo totalmente. Sabe? E assim, foi muito por isso. Alguém aí que tá assistindo tem uma dessas caixinhas em casa que mede a audiência? Eu nunca vi, eu nunca nunca conheci vi também. alguém que tem um troço desse. É uma caixinha que você recebe, né? Pra quem não... você recebe ela vai armazenando dados e transmitindo imediatamente esses dados, que é o teu comportamento na frente da televisão. É. Né? O que você Então tá você tem um assistindo, a perfil, hora que você tá assistindo. Mas tem que dizer o perfil, quem é que tá assistindo, o que tá assistindo. Às vezes, cara, o cara esquece a caixinha ligada durante a madrugada. A TV ficou ligada? Não. Não, exato, cara. Tá no bar ligado. Não, entendeu? Então, é muito frágil, mas é o que o mercado exigia. E assim, nós chegamos à seguinte conclusão. Ou a ESPN gerava o próprio valor para a produção, ou a gente ia enfrentar um problema ainda maior. Sem contar que o bolo era o mesmo. Dividido numa porcentagem que eu não sei como era na época, entre Sport TV e ESPN. Era esse bolo. Né? Sport TV, futebol nacional, vocês Internacional. E tava tudo confortável. Tudo bem. Aí entra Era uma Fox, delícia. aí entra Esporte Era Interativo, muito aí gostoso. Band Esportes. Aí quem chega? Quem chega? Fox com Libertadores e Você Sul-Americana. pegou uma puta casca de baiano, você substituiu o cara que criou o negócio numa era completamente diferente, que era uma busca por audiência e com concorrência real, com o Fox chegando com Libertadores na agulha. Aí chega o Esporte Interativo, chega Fox, saem italiano, alemão E a e Champions League. A nossa última cobertura de Champions League, eu reuni a equipe e falei, gente, é o seguinte, vai ser o nosso último ano de Champions League. 2015, né? 2015. Foi o título do Barça, né? Que o Paulo Andrade fala lá. Eu acho que é. O Ateló. Gol do Neymar. Não é o Despedida. Berlim, né? Berlim. Então é isso mesmo. Eu falei, nós vamos fazer a melhor cobertura da Champions de todos os tempos. Quem foi o nosso convidado especial? Tite. Quem nós levamos para Berlim? Alex e Sorin para participarem da cobertura. Foi histórico. Foi histórico. Né? Paulo Andrade como narrador. Como narrador. Né? E tem as histórias maravilhosas de que um dia a equipe chega no hotel e não dava para entrar no hotel. Por que não dava para entrar no hotel? Porque Berlim tem a maior comunidade turca fora da Turquia. Eles ficaram sabendo que o Alex estava no hotel. Né? Então, depois dessa final, eu falei assim, eles vão ter que sentir saudades da gente. Né? O nosso trabalho foi muito bem feito. Foi esplendoroso. Mas, infelizmente, o valor saltou de 1 para 3. Né? Dessa proporção. Valia X, passou a valer 3X. Quebrava a empresa. Ainda mais com as exigências que vinham dos Estados Unidos. Então, quais foram as nossas escolhas? Mexer na programação e concentrar os maiores esforços em cima do quê? NFL, que o Brasil tinha e tem o melhor pacote de NFL do mundo da ESPN. A ESPN não transmite o Super Bowl nos Estados Unidos.
Nunca foi da ESPN, nunca transmitiu o Super Bowl. E a gente transmitia o Super Bowl continuamente, todos os anos. Era o melhor pacote. Então vamos centrar fogo aqui, aumentar a audiência aqui, valorizar a ESPN. NBA, e como eu disse para vocês, a audiência sempre cresceu 2 dígitos ano após ano. Campeonato inglês, campeonato espanhol, divididos ainda com a Fox, né? Os campeonatos eram divididos com a Fox, e o jornalismo. E intensificar o jornalismo. E assim fizemos. Nós tínhamos essas 5 balas no tambor, né? E continuar com a programação de 3 canais, mais o portal, mais a revista, mais a rádio. Continuar com esse hub de comunicação que era a referência. A ESPN tinha relevância absurda. Sim, a gente conheceu... À medida que as coisas ou não acontecem, ou as demandas surgem, aí infelizmente é um círculo vicioso que se instaura numa empresa e que o único jeito dela sair ou é fechar, ou vai se ajustando à realidade financeira. E infelizmente caiu no meu colo.